Olá pessoal, tudo bom? Então, vocês agora do primeiro ano, no segundo semestre, vocês tiveram esse primeiro contato com a filosofia acadêmica, né? Porque a filosofia, desde que você começa a pensar, desde que você começa a ter um certo critério de argumentos racionais, você já utiliza a filosofia e uma criança já é capaz de começar esse processo. Então, na verdade, todo ser humano tem a capacidade de filosofar, mas a filosofia acadêmica a gente começou a ver agora nesse segundo semestre, né? Então, nossa primeira atividade eu coloquei para vocês na plataforma, que é reflexão filosófica, né? E aí eu coloquei perguntas para auxiliar no filosofar de cada um de vocês, né? E para ver o que vocês já têm de bagagem a respeito. Então, nessa atividade, eu fiz uma pergunta que foi: quem é você? E quando eu fiz essa pergunta, quem é você, eu procurei buscar é, uma resposta é, mais possível, entende? Da sua essência, uma resposta mais metafísica possível para atrair vocês para a filosofia e a gente começar a conversar a respeito. Então, quando eu falei que eu fiz a pergunta, eu coloquei entre parênteses lá, ó, é, eu estou perguntando quem é você, eu não estou perguntando qual é o seu nome, seu gênero, etnia, religião, que você gosta ou que não gosta. Eu estou perguntando quem é você. E aí tiveram várias respostas, né? Eu sou tal, falar o nome. Eu não perguntei qual é o seu nome. Falaram onde mora, eu não perguntei onde você mora. Né? Eu perguntei quem é você. É possível responder quem é você sem dizer aquilo que você gosta, sem dizer aquilo que você faz? A essência é possível ser respondido? Quem é você? Será que é algo que ninguém pode ser? Porque se alguém é aquilo que você é, então você deixa de ser único. E nós somos únicos, né? Então, se você se chama Maria e outra pessoa chama Maria, então é a mesma pessoa? Não. Então, aquilo que você é, outra pessoa não pode ser. E é uma discussão filosófica muito interessante, com diversas teorias, mas que num primeiro contato da filosofia acadêmica ela traz essa indagação gostosa de falar, de perguntar, e isso atrai. Então eu volto a perguntar: quem é você? E será que tem resposta a essa pergunta, né? Então a filosofia ela não vem para trazer resposta, mas ela procura fazer as perguntas certas, né? As melhores perguntas, né? E aí isso auxilia no nosso filosofar, porque no meio da procura, da busca pela resposta, nós vamos mudando e modificando para melhor nós mesmos e o meio, a sociedade, o lugar onde nós fazemos parte. A segunda pergunta disse assim, ó: o tempo criou o criador do universo ou o criador do universo criou o tempo? Quando for estudar a filosofia medieval, a gente vai ver também questões que falam sobre isso em Agostinho, Tomás de Aquino, né? Mas a grande questão porque a gente já vem com todas as respostas prontas para a aula de filosofia, né? A aula de filosofia ela quer que você chegue à resposta por seus méritos, por seu raciocínio, por suas indagações, por suas próprias conclusões, não porque alguém chegou e disse é assim, pronto, entendeu? Então, por que exatamente você a atividade, né, a pergunta 2 eu fiz assim, ó: o tempo criou o criador do universo ou o criador do universo criou o tempo, né?
Eu não usei a palavra Deus para não entrar muito no âmbito religioso, mas o princípio que criou tudo, ele criou o tempo, então ele existia antes do tempo? Se o tempo não existia, ele existia? O que veio primeiro? Antes do primeiro, como surgiu o primeiro segundo no universo, na existência? O tempo foi inventado? Se o tempo não foi criado, eu não posso dizer que existe um antes, porque o antes está dentro do tempo. Então, se eu não posso falar antes, agora e depois, por que eu não posso falar isso? Porque tudo isso está dentro de um tempo. Então, quem criou o primeiro segundo? Foi esse ser absoluto que criou tudo. Então, ele criou o tempo. Então, ele está fora do tempo, não é? Então, para esse ser absoluto, que a gente pode chamar de Deus, né, ou dependendo da cultura em outros termos também, ele, no caso, criou tudo, ou ele foi criado pelo tempo, né? Então, lembrando que a filosofia não está para dar a resposta, mas ela vai te auxiliar a fazer perguntas para conseguir chegar às melhores conclusões, né? Então isso é para indagação, eu não procurei uma resposta justa, exata, né? Porque nem temos, mas é o processo que é interessante para passar para vocês. Na pergunta número 3, eu coloquei: existe. Perdão. Por que exatamente você existe ao invés de outra pessoa existir em seu lugar? Né? Por que você, não outro? Também se você tiver o que eu quis é levar essas indagações para vocês buscarem realmente a pensar sobre a sua própria existência, né? Quem é você e o que suas ações influenciam na sua própria vida e na vida daquelas pessoas que convivem com você ou que dependem de você de certa forma, né? E assim segue, mais uma reflexão. A reflexão número 4 eu coloquei: existe destino ou livre-arbítrio? E aí, nós somos livres? Será que o que eu estou falando aqui eu deveria fazer? Eu estou cumprindo o meu destino? Meu destino foi uma opção, né? Também tem muitos filósofos que trabalham sobre isso, e aí vocês vão poder chegar às suas conclusões estudando esses pensadores, né? E aí, é destino ou nós temos o livre-arbítrio? Se nós temos livre-arbítrio, ok, e Deus sabe o futuro, então será que não era um destino que Deus havia dado para nós, esse ser absoluto? Ou existe livre-arbítrio? Ou é porque ele já sabia o que a gente ia escolher, então a gente tem livre-arbítrio? Bom, e aí, né? Muitos pensadores também, muitos não, mas alguns pensadores vão falar sobre o assunto. E por último, eu perguntei na atividade sobre reflexão filosófica, a número 5, a questão 5, eu disse: o que é a realidade? Como descobrir se algo é real ou ilusão? Nossos olhos nos enganam ao ver o Sol se movimentar durante o dia, mas quem se movimenta é a Terra. Podemos confiar no nosso sentido? Então, isso aí eu estou puxando um pouco para Platão, porque nós vamos ver os 3 grandes clássicos, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí Platão e Aristóteles vão discordar, né, em algumas situações, e aí nós vamos nos aprofundar nisso, tá bom? Então é isso, essa primeira atividade foi mais para fazer uma reflexão, o exercício do filosofar em vocês do primeiro ano no segundo semestre, ok? Um abraço.